Meu nome já não importa. Talvez tenha importado em outra vida antes daquela noite em Nova Jersey, quando tudo que eu conhecia sobre a realidade começou a se dobrar sobre si mesmo, como se o mundo respirasse por baixo da pele. Agora tudo que sou se resume ao que ouvi, ao que vi e ao que senti ecoando dentro de mim todas as noites, sem descanso, como se cada sombra carregasse uma memória viva de algo que jamais deveria ser lembrado. É um fardo, uma maldição silenciosa que me acompanha, um sussurro constante de que a verdade está sempre à espreita, logo além da nossa percepção. Era meados de novembro, próximos aos dias 20 e 21. O frio cortava a pele como lâminas finas e invisíveis, e o vento trazia um cheiro metálico, quase ozônio, que grudava nas narinas e fazia meus músculos se contraírem sem controle. Não era o cheiro de uma tempestade iminente, mas algo mais elétrico, mais alienígena. As ruas estavam estranhamente silenciosas, com um peso invisível no ar, como se a própria cidade prendesse a respiração, antecipando algo. Cada poste, cada telhado, cada árvore parecia conter segredos que observavam cada um dos meus movimentos, uma vigilância que eu só agora percebia. Dirigia por uma estrada costeira que conhecia de olhos fechados, uma rota que serpenteava perto do rio Haritan, um local que eu viria a saber tinha uma estranha ressonância com o inexplicável. Mas naquela noite, cada curva parecia desenhar um limiar entre o mundo conhecido e algo que não podia ser tocado sem pagar um preço. A névoa surgiu devagar, quase amistosa, mas rapidamente tomou tudo. Não era bruma comum de inverno, era densa, leitosa, pulsante, como se respirasse com um ritmo próprio, engolindo a luz dos faróis a poucos metros, devorada por uma escuridão quase sólida. A visibilidade caiu a zero e o mundo exterior se dissolveu em um vazio opaco, deixando-me sozinho com meus pensamentos e a crescente sensação de que não estava sozinho. Então veio o som. Um zumbido profundo, constante, quase imperceptível, mas que penetrava os ossos, vibrando nas têmporas e na base do crânio. Não era um som que se ouvia com os ouvidos, mas que se sentia com cada célula do corpo, uma vibração que entrava na mente, distorcendo cada pensamento, tornando a percepção lenta e tortuosa. Mais tarde, descobriria que estava perto de 19 Hz, uma frequência capaz de induzir ansiedade, distorcer a visão periférica e criar presenças onde não existem. Era como se o próprio ar estivesse sendo manipulado, uma ferramenta invisível para desorientar e confundir. Mas naquele instante, não havia ciência nem lógica, havia apenas medo absoluto e uma curiosidade insana que me empurrava para frente, uma força irresistível que me impedia de fugir. Parei o carro, mãos tremendo no volante. O motor, antes um ronco familiar, agora parecia um sussurro distante, abafado pelo zumbido crescente. No centro da estrada surgia o símbolo. 3 círculos concêntricos interrompidos no topo, cercados por 9 pequenas marcas sutis. 9 o número do fim de um ciclo, repetido tantas vezes nas histórias que meu avô contava. Ele fora militar por décadas, rígido, reservado, e carregava segredos que não cabiam em palavras, segredos que agora pareciam se materializar diante dos meus olhos. Lembro de uma noite, eu com 15 anos. Ele havia bebido mais do que o costume e, sentado à mesa da cozinha, com a luz fraca da lâmpada revelando as rugas profundas em seu rosto, começou a contar histórias que não constam em livro nenhum. Eu ri, claro. A família sempre ignorava suas advertências, atribuindo-as a delírios de um velho soldado. Mas naquela noite ele falou de operações secretas, de objetos que caíam do céu com uma tecnologia que desafiava a física conhecida. Ele descreveu criaturas altas de pele cinza e olhos fundos, os Greys, que pareciam coletores de dados, focados em genética e observação silenciosa. E outras reptilianas, silenciosas, infiltradas entre nós, manipulando eventos políticos e operando de túneis subterrâneos. Ele falou de laboratórios subterrâneos, onde soldados eram expostos a luzes que distorciam a mente e tecnologias alienígenas aplicadas a táticas militares.
Ele suspeitava que os invasores usavam recursos naturais, físicos e mentais humanos como combustível para algo maior, algo que manipulava guerras, decisões e destinos, uma espécie de consórcio de raças com agendas próprias, mas um objetivo comum de observação milenar. Ele também mencionou os nórdicos, seres de pele clara e cabelos loiros, que, segundo ele, tentavam sutilmente manipular as crenças humanas para moldar a cultura, agindo como protetores ou guias espirituais, embora sua presença tivesse diminuído nas últimas décadas. E os Pleiadianos, que faziam contatos seletivos, deixando advertências sutis, como ecos em sonhos ou intuições repentinas. Meu avô acreditava que essas raças, embora distintas, faziam parte de uma rede de observação que se estendia por milênios, uma presença que moldou a história humana de maneiras que nunca poderíamos compreender totalmente. Dias antes do 21 de novembro, encontrei uma mensagem dele no meu armário, escrita em um papel amarelado com sua caligrafia firme, mas trêmula. Eles observam. O fim do ciclo se aproxima. Confie no que sente. Não espere que os outros acreditem. Naquele momento tentei ignorar, mas aquelas palavras se enraizaram como sementes invisíveis que germinariam na minha mente em silêncio, esperando o momento certo para florescer em pavor. De volta à estrada, a névoa parecia se adensar ainda mais, e pequenas luzes alaranjadas surgiam no horizonte, movendo-se em ângulos impossíveis, subindo e descendo, mudando de direção abruptamente, como os drones que assombraram Nova Jersey em 2024, mas com uma agilidade e silêncio que desafiavam qualquer tecnologia conhecida. Meu corpo tremia incontrolavelmente, um calafrio que não vinha do frio, mas de uma percepção visceral de que algo estava fundamentalmente errado. Então senti a voz, não pelos ouvidos, mas diretamente na mente, uma intrusão fria e clara. Eles estão mais próximos do que pensam. A frase ecoou não em português, mas em uma língua que eu não conhecia, mas que minha mente compreendia perfeitamente, uma linguagem universal do medo. O zumbido intensificou-se, fazendo cada fibra do meu corpo vibrar, como se eu fosse um diapasão ressoando com uma frequência desconhecida. A estrada parecia se liquefazer sob os pneus, o tempo suspenso, cada segundo alongado até doer, uma distorção da realidade causada pela ressonância de 19 Hz que atingia meus globos oculares, criando sensações de presença e fantasmas. A presença era colossal, impossível de definir, não era criatura nem máquina, mas algo que existia em múltiplos pontos, dobrando a percepção da realidade, como se o próprio espaço-tempo estivesse sendo dobrado. Uma palavra ecoou na minha mente, de todas as direções, uma palavra que parecia ser a chave para tudo, o nome daquela presença, daquele fenômeno, daquele lugar ou entidade, Elindra. Pisquei. A névoa começava a se dissipar, recuando como uma maré. Eu estava dentro do carro, o sol já alto no céu, filtrando-se pelas árvores. O símbolo desaparecera da estrada, mas o eco do som permanecia, profundo, insistente, uma marca indelével em minha mente. Desde aquela madrugada, todas as noites às 3h09 ele retorna. Sempre a mesma frequência, sempre a mesma sensação, sempre o 9. É um lembrete constante, uma contagem regressiva para algo que se aproxima. Comecei a pesquisar, a buscar padrões. Descobri relatos de luzes estranhas em Boston em 1639, onde um barco foi movido uma milha rio acima sem memória, como se o tempo tivesse sido roubado. E em 1644, luzes em forma de homem surgindo da água, acompanhadas de uma voz desencarnada chamando menino. Menino, venha, venha. Eventos que foram atribuídos ao diabo ou a fantasmas de marinheiros na época, mas que agora, sob a luz do que eu experimentei, pareciam ecos distantes da mesma presença. Encontrei também o relato da Batalha Aérea de Stralsund em 1665, onde pescadores testemunharam grandes bandos de pássaros se transformarem em navios de guerra, e uma forma plana e redonda como um prato apareceu, causando tremores e dores físicas.
Na época foi explicado como uma reflexão atmosférica, mas os sintomas físicos e a forma do objeto não se encaixavam. Era o mesmo zumbido, a mesma frequência. A história de Nova Jersey, com seu pânico de 1938 com a Guerra dos Mundos, não era apenas uma curiosidade histórica. Era um precedente, talvez um teste. E os avistamentos de drones em 2024, com militares e seguranças treinados relatando objetos que nunca descobriram o que eram a continuação moderna de um padrão milenar. Eles não estavam apenas observando, estavam nos condicionando, nos preparando ou talvez nos estudando para uma interação maior. O próximo 21 de novembro não será apenas uma data. Um ciclo está prestes a se fechar e eles estarão me esperando. A voz em minha mente se tornou mais clara, mais insistente. Elindra. O que é Elindra? Uma nave, uma entidade, um ponto de convergência. Não sei, mas sinto que é a chave para desvendar o propósito por trás de milênios de observação. E desta vez temo que não haverá escapatória. A verdade está se revelando camada por camada, e eu sou apenas uma testemunha, um elo em uma corrente de eventos que se estende muito além da nossa compreensão. O que mais eles nos mostrarão? E o que eles esperam de nós quando o ciclo se completar? A cada novo episódio de O Segredo de Elindra, um novo segredo dos vários universos serão revelados. Para não perder o próximo passo dessa jornada e desvendar cada peça do quebra-cabeça, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe com alguém que também adora teorias, mistérios e o desconhecido. Sua ajuda é fundamental para que mais pessoas se juntem ao segredo. E lembre-se, a história é contada por aqueles que a descobriram, mas ela pertence a todos nós.